noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Queria aqui fazer uns lembretes a vocês que de 11 a 16 de outubro eu estarei proferindo aqui em Colonial Heights, Virgínia, o curso A Consciência de Imortalidade. Vocês podem ainda dar tempo para se inscrever. Informações e inscrições com o misterioso senhor Eduí Ferro. E-mail edui.ferro@uol.com.br ou pelos telefones 041-3257-0987 ou 041-9974-4443. Eu já dei muitos cursos aqui, mas eu tenho certeza que esse é o curso que eu mais vou gostar de dar aqui. Esse assunto, esse tema, quando bem explicadinho, ele faz um bem danado às pessoas, né? Então não apenas aprende alguma coisa, mas elas mudam para melhor. Sai mais forte, mais confiante. Então, não é um curso de autoajuda, não, é um curso de filosofia mesmo, mas faz bem às pessoas. Também, outra coisa, está funcionando, está a pleno vapor aí, o Instituto Olavo de Carvalho, em Curitiba, fundado por essa criatura fabulosa que é a Luciana Amato. Então, um rapaz chamado Fernando de Moraes, não é aquele Fernando de Moraes que puxa o saco do Fidel Castro, é outro, um homônimo, né? Como dizia minha filha Gugi quando era pequena, um homônimo. E fez uma nota sobre o Instituto, a nota está lá no meu site, www.olavodecarvalho.org, mas o site do próprio Instituto já está funcionando, embora alguns links ainda não estejam abertos. O site já está lá, www.institutoolavodecarvalho.com. Do mesmo modo, um grupo de alunos meus do Rio de Janeiro está montando uma organização similar, que já está funcionando, promove vários cursos. Eu não sei se tem um site ainda, então se tem, por favor, me avise. Mas em breve terá, né? Também noticio aqui, com grande alegria, o lançamento do livro do poeta Silvério Duque, A Pele de Esaú, pela editora Via Literarum, de Salvador. Eu não sei quando foi, já está na praça, né? O lançamento já foi. Está circulando já o livro A Pele de Esaú, do Silvério Duque. O Silvério Duque é um sujeito de um talento poético extraordinário, e que tem, né, se esforçado muito, tem melhorado a cada dia. Se ele continuar assim, ele vai ser o Bruno Tolentino da geração dele. Aguardem e verão. Falar em Bruno Tolentino, a editora Record também relançou o livro do Bruno Tolentino, As Horas de Catarina. Desta vez, acompanhado da peça inédita, A Andorinha ou A Cilada de Deus, que o Bruno deixou pronto um pouco antes da sua morte, em junho de 2007. As Horas de Catarina é um livro impressionante. Foi o livro que tornou o Bruno conhecido no Brasil, logo quando ele voltou, porque ele tinha na juventude, acho que com 19 anos, tinha lançado A Anulação e Outros Reparos, né, que era um livro assim, onde você via o talento, mas ainda não era o Bruno Tolentino, né? Ainda ele não tinha, como diz, encontrado o tom certo que viria a ser o dele. Você já via a força do poeta, como você vê no Silvério Duque. Mas olha, um poeta leva décadas para fazer. O poeta fica bom com 50, 60 anos. Então não pode ter muita pressa, não. As últimas coisas que o Bruno escreveu eram muito impressionantes, né? Também foi lançado aí pela Realizações mais uma tradução do livro do Mortimer J. Adler e Charles Van Doren, Como Ler Livros. Esse livro é indispensável para a educação. Eu digo que eu comecei a minha educação fazendo duas coisas. Uma, lendo a história da literatura ocidental do Otto Mayer Carpo, anotando os nomes dos autores e indo atrás dos livros deles. E a segunda, lendo e praticando o método do Adler, que naquela época circulava numa primeira edição brasileira, né, sob o título de Arte de Ler, lançado pela editora, eu creio que foi a editora Agir que lançou. Eu ainda até hoje eu gosto mais da primeira edição do livro. Depois o Mortimer Adler e o Charles Van Doren acrescentaram algumas coisas à técnica que me parecem não ser muito necessárias, né? Mas de qualquer modo ainda é o mesmo livro. E essa segunda edição que está circulando, que a Realizações acaba de lançar novamente, uma edição muito bonita, muito caprichada. E também a Realizações lançou o livro Memórias do Viktor Frankl,
o que não está escrito nos meus livros, né? É uma coisa muito interessante. O Victor Frankl, a vida dele é tão interessante quanto o pensamento dele. O sujeito passou por 1001 peripécias e conheceu todo mundo que era importante no pensamento da época, então ele tem muita coisa para contar. Agora, baixando aqui, né, para a chamada realidade brasileira, né, está sempre um pouco mais abaixo do que ele espera. Veja para vocês verem a merda que está. Eu quero comentar duas coisas aqui e mostram para vocês a situação que nós chegamos, situação de absoluta psicose que nós chegamos. Então, eu estava lá, o senhor Zé Serra, fazendo um comício no Rio Grande do Sul, né? E dizendo que ele vai ser um gaúcho na presidência. Eu não vejo por quê, por que ele está se chamando, né? O Zé Serra é gaúcho, porra, nunca ouvi falar disso. Bom, tudo bem, né? E daí tinha lá alguns militantes, naturalmente a favor do Serra, com os cartazes denunciando a aliança PT-FARC. O que aconteceu? Os seguranças do Serra mandaram tirar os cartazes. Quer dizer, mas vê que merda, porra. Os caras estão lá ajudando a sua candidatura, né, tirando um proveito daquilo que o seu próprio candidato a vice falou, tá certo? E tentando, né, dar ao público uma ideia de que você é ligeiramente macho, e você vai lá e contesta. Eu, macho, não, jamais, 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 jamais. Eu sou um puxa-saco, né, incoercível. Eu não consigo ver um saco sem eu pendurar e puxar. O Zé Serra não consegue, gente, não consegue parar de puxar o saco dos próprios inimigos dele. Quando você vê as coisas horríveis que eles falam sobre o Zé Serra, algumas verdadeiras, outras falsas, né, e ele não pode falar uma palavrinha contra eles. Você vê, mas essa noção de polidez que se impôs no Brasil é uma coisa impressionante, porque você vê, né, outro dia, por exemplo, eu vi um debate lá na Câmara dos Comuns, na Inglaterra, que tinha um deputado lá, Daniel, esqueci o nome do sujeito, discutindo com o primeiro-ministro, o Gordon Brown. O que ele falava do Gordon Brown era assim, um negócio de enfiar a cabeça na privada e puxar descarga, tá entendendo? E o Gordon Brown também, puto da vida, respondendo por outro. Isso é normal, minha gente. Quer dizer, a polêmica, a discussão política é normal. Se você vê os debates, grandes debates que tinha, né, e nos anos 50, 60, por exemplo, juntava Brizola e Carlos Lacerda, saia fogo o negócio, já juntar Jânio Quadro, Ademar de Barro, né? Um só faltava voar na goela do outro, falava coisas horríveis, e eram coisas verdadeiras, porque daí toda a merda escondida vinha à tona, né? Agora não, né? Um ajuda a esconder a merda do outro, porra. Eu vi outro dia a entrevista do Zé Serra, aquilo parecia, assim, candidatura a prefeito de cidade do interior. Candidatura a subprefeito de Vila Nhocunyé. Porque de conteúdo político não tinha nada. Era só aqueles probleminhas burocráticos administrativos, tão pequenininhos, né? Ah, o senhor vai aumentar o pedágio, o senhor vai diminuir o pedágio, né? Como é que vai ser a concessão das estradas? É coisa assim de interesse de 3 ou 4 grupinhos, só besteirinha, né? Política mesmo não se discute. A revolução latino-americana que está aí em curso não se discute. A matança anual de 50 mil brasileiros não se discute. Nada de sério, nada de verdadeiro, só picuinha. O Zé Serra, evidentemente, estava sentindo muito à vontade, porque é disso que ele gosta, né? A mensagem dele para vocês, olha aqui, eu não sou um político, eu sou só um gerente de supermercado, tá entendendo? E vou fazer tudo direitinho, né? Vou grudar os precinhos direitinho, vou consertar os carrinhos para você levar as latas, né? É isso, né? É uma coisa aviltante. Agora, quando chega lá os moleques querendo ajudar o Zé Serra, porra, né? Quer dizer, foram lá, o Zé Serra poderia até adquirir alguma fama de ser vagamente macho depois disso. Ah, mas ele não pode admitir uma coisa dessa. Oh, meu Deus do céu! Quer dizer, eu ainda estou pensando, eu falei, olha, eu vou ter que tomar aqui uma injeção de morfina para votar no Zé Serra, porque o Engove não basta mais. Para votar no FHC eu já tomei 3 sacos de Engove, né? Agora eu falei aqui, para votar no Zé Serra precisa morfina, porra, né? Agora também não sei se a morfina vai funcionar depois dessa, porra. Quer dizer,
Que coisa! Né? Olha, aqui, foi lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o lugar certo para falar isso, por quê? Porque o Olívio Dutra, ele recebeu oficialmente no Palácio do Governo os líderes das Farc, porra. Puxava o saco dos caras. É o Olívio Dutra, aquele mesmo que é campeão de punheta. Né? E depois... é mesmo, acredito. Só que é punheta mental. Ele fazia assim na testa, né? Esfregar a testa e... né? Quando ejaculava, abria um buraquinho, saiu um monte de besteira. Isso é masturbação dele, né? Masturbação mental. Peraí, tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô? Sim, quem é? É o Luciano, Niterói. Luciano, tudo bem? Tudo bem. Olá, frequentemente tem saído na grande mídia essa questão do OVNI, né, do aparecimento de OVNIs e a possibilidade de invasão de extraterrestres. Eu particularmente não acredito muito nisso, porque se eles realmente fossem seres evoluídos e tudo mais, eles viriam aqui, bateriam um papo com a gente. Então o que o senhor acha que isso aí realmente, no fundo, por trás dessa história, o que tem, hein? Eu acho que a invasão dos OVNIs é verdadeira, porque eu mesmo sou um deles. Isso você não percebeu ainda, não? Então, esse negócio de invasão de OVNIs deve ser verdadeiro. Né? Tanta gente diz que eu sou um ET que eu já estou acreditando. Então, agora, eu falei que eu ia falar dois fatos que eu vou mostrar para vocês como é que as coisas estão. O segundo é o seguinte. O jornalista Ivo Patarra escreveu, já faz algum tempo, um livro que se chama O Chefe. O livro conta a história do mensalão com todos os detalhes e mostra, né, que o seu Lula é o chefe do negócio, era o comandante geral da putaria, tá entendendo? Não tem como escapar. Muito bem. Nenhuma editora quis publicar o livro, que já está circulando então numa segunda edição por internet. O Ivo acrescentou novos materiais lá e o livro então pode ser descarregado no site www.escandalodomensalão.com.br. Não deixem de descarregar e ler esse livro e ver se tem explicação a conduta do Lula nesse episódio. Agora, por que nenhum editor quis publicar esse livro? Por que tem que esconder? Tem que esconder pela mesma razão que tem que esconder as faixas sobre as relações PT-FARC. Não pode publicar pela mesma razão que não podia publicar notícias sobre o Foro de São Paulo. Eu afirmo para vocês, a mídia brasileira está há muitos anos sob um regime de censura muito pior do que houve na ditadura. A ditadura não controlava todos os jornais. Ela não conseguia bloquear uma notícia completamente. Sempre vazava. Mesmo quando eles tentavam, censurava aqui, mas saía ali. Às vezes saía sob linguagem disfarçada. Eu mesmo trabalhava no Jornal da Tarde, que é um dos jornais mais visados. Quantas vezes eu não escrevi notícia em linguagem enrolada para enganar o censor e enganava. Eu lembro quando os milicos estavam tramando, era a candidatura, entre aspas, do general Geisel, e não podia então divulgar qual era a composição do governo dele. Eu divulguei aquilo 2 ou 3 dias de antecedência antes de ser liberado. O censor leu aquela porra e nem percebeu. Né? Eu mesmo escrevi isso, né? Depois, é claro, fiquei com o cu na mão, achando que eles iam aprender a edição, não aprenderam nada, né? Acordei, fui dormir, né? Saí dali umas 2 horas da manhã, fui para casa dormir, quando era 5 horas da manhã, acordei, telefonei lá para a redação, porra, apreenderam a edição? Falei, não, ainda bem, eu vou ter que dormir. Né? Outra vez também tinha um assalto numa loja de arma, não podia publicar, mas eu não sabia, eu estava lá substituindo um cara na redação. Botei de manchete aquele negócio. Né? Daí quando tinha um cara lá no Diário Popular que ele servia para isso, ele servia para ser preso. Era sempre ele, o que quer que acontecesse, eles prendiam o mesmo cara. Era um diagramador chamado Antônio Pinto de Freitas, o Pantera, que tinha sido dirigido no Jornal Comunista em 1930. E ele era o único cara que estava fichado, qualquer coisa, prende o Pantera de novo. Quando acordamos, o Pantera já estava na cana de novo. Mas ia lá fazer meia dúzia de perguntas e soltava o cara. Então, naquela época, tudo vazava. Vazava por quê? Porque a censura era externa. Um censor era apenas um funcionário do Departamento de Polícia Federal que ia lá e chegava no jornal onde ele não conhecia ninguém, não sabendo qual era a rotina ali, não sabendo nem como funcionava um jornal, então era feito de trouxa. Agora, hoje, não. Quem faz a censura são especialistas, são jornalistas.
né? São os próprios donos de jornal. E no meio editorial, a mesma coisa. Então, tampou tudo, não se pode falar de nada. Gente, vocês estão vivendo sob regime de terror. Vocês não entenderam ainda, não? Quer dizer que não se pode denunciar certas coisas, não se pode falar de certos assuntos, é proibido. Veja, no tempo da ditadura, aconteceu que não podia também ter discussão política, então só se falava de assunto administrativo. Se ele era candidato a qualquer coisa, né, ele ia lá e falava de assuntos técnicos, burocráticos, econômicos, e todo mundo estava satisfeito por isso. Então a política acabou. Acontece que essa putada do PT e do PSDB tirou proveito disso e eternizou esse sistema. Quer dizer, a política no Brasil acabou, vai mais de 40 anos, gente. Não existe política no Brasil. Política é confronto. Política seria o sujeito pegar isso tudo que está sabendo no mensalão e esfregar na cara do seu Lula e dizer, ó, seu Lula, como é que o senhor responde isso, porra? Né? Chegar na dona Dilma e dizer, dona Dilma, onde é que a senhora meteu o dinheiro da Ademar? A senhora vai ter que explicar, porra. Agora, não pode tocar nesses assuntos. É o passado. Eu digo, peraí, como é que é isto? Quer dizer, os chamados crimes da ditadura, entre aspas, nunca são passados. Podem ter acontecido 50 anos atrás, é manchete ainda hoje. É objeto de especiais da Globo que duram uma semana. Aquela história do Caco Barcelos que eu contei para vocês, fizeram um especial de uma semana. Agora, da Dilma não pode tocar no passado da Dilma. Né? Quer dizer, e o passado do Lula, porra? Quer dizer que o ano de 2001 é tão passado assim? Quer dizer, aquilo que ele assinou em 2001 não se pode falar mais? Né? E, evidentemente, o mensalão já é passado também, ô seu Serra? Não pode falar, não? Então, você veja a situação de covardia, de cagaço geral e obrigatório, né? E modo que as atitudes mais covardes, atitudes de puxa-saco, de psicofanta, se tornaram normas de polidez no Brasil. Aonde que vocês pretendem parar, gente? O Brasil está saindo do mundo. Está saindo do mundo. Então, de vez em quando, né, anuncio assim, a mídia exterior já, quer dizer, a mídia que pertence aos caras que mandam no Lula, né, publica um negócio aí falando bem do Lula, diz que ele vai virar um grande estadista. Estou anunciando, né, há 20 anos estou anunciando que o Lula, na semana que vem, vai ser um grande estadista. E depois anuncia de novo, o Lula vai ser um grande estadista. Então, isso aí é que nem o país do futuro, está entendendo? Então, o Lula é o grande estadista do futuro. Depois dele morrer, ele vai continuar sendo o grande estadista do futuro. Então, como é que pode isso? Então, ó, a vingança será maligna. Muito mais gente vai ler o livro do Ivo Patar, né, na internet, do que se estivesse nas livrarias e fizesse o maior barulho em torno. Eu acredito que a essa altura já milhões de pessoas descarregaram esse livro. E vocês todos, né, ouvintes desse programa, descarreguem e lêem, ou melhor ainda, comprem o livro. Não tendo editor, o que fez o autor, o Ivo Patar? Ele mesmo mandou imprimir o livro, né, e ele vende da casa dele, você manda lá um e-mail para ele, paga lá, que é R$50, e recebe o livro. www.escandalodomensalão.com.br. E também no Mídia Sem Máscara tem lá uma entrevista com o Ivo Patar, onde o Ivo afirma claramente a respeito do mensalão: o Lula é o chefe, a rede de esquemas é enorme, complexa, e se houver inteligência, Lula não deve saber dos detalhes até para não ser envolvido. Mas é claro, escuta, mas nem Al Capone sabia todos os detalhes da máfia, porra, né? Então, divulguem isso também. Vamos fazer um barulho, fazer o país inteiro tem que ler esse livro para saber quem é esse filho da puta que nos governa. Filho da puta, mentiroso, canalha, tá certo? Puxa saco de terrorista, puxa saco de narcotraficante, né? Quer dizer, é uma vergonha. Esse homem merece um desprezo ilimitado, tá entendendo? Essa semana saiu uma notícia que houve um encontro entre dois presidentes, o encontro do grupo gay E-Jovem e o presidente de um negócio que se chama República. Então aparecia lá os dois abraçadinhos, né? Agora, o nome do presidente do E-Jovem vinha em primeiro lugar, né? O presidente do E-Jovem se encontrou com o presidente da República, né? Porque o Lula é puxa-saco de gay, tá certo? Tá lá ele financiando essa escola lá para os meninos, né, aprender a ser gay já desde pequenininho, né? A próxima etapa, evidentemente, será explicar a eles que eles não devem praticar isso só entre eles, mas também com os seus professores. Né? Isso aqui já estão ensinando, né? A luta pela liberação da pedofilia aqui já é um negócio impressionante. Não é liberação, valorização da pedofilia, né? Porque, afinal de contas, o sujeito vai lá e come um menininho de 3 anos e explica: não fui eu que queria comer ele. Ele que tem o direito de ser comido por mim, né? E vocês
Isso aí é um direito humano fundamental, né? Olha, eu também acho que é. O direito de ser enrabado, todos nós o temos exercido, todos nós brasileiros o temos exercido há muito tempo, tá certo? Estão fazendo pedofilia com a gente, né? Tem alguém na linha aí, quem é? Alô? Alô? Alô, é o André da França? André da França, tudo bem, André? Tudo bem. Ô, professor Olavo, meus parabéns pelo trabalho, pelo programa. Eu acho que o senhor faz um trabalho aí fantástico, muito sério. Já acompanho há longo tempo, já há longa data. Obrigado. A pergunta é com relação à questão aí dos 3 poderes mundiais, né, que o senhor já citou isso várias vezes, e que, bom, a gente que está em busca aí da verdade, às vezes vemos algumas coisas, atitudes, né, de alguns governos, e sempre perguntando, poxa, tem alguma coisa estranha, né, tem algo por trás, mas chegar a essa conclusão é algo muito difícil. Eu acho que o senhor sintetizou muito bem, né, essa coisa dos 3 poderes, porque realmente as peças se encaixam perfeitamente, né? E desses 3 poderes, né, o comunismo, o islamismo, bom, que aqui na França, na Europa, é uma coisa absurda, é notório essa invasão aqui, e o grupo dos milionários. Desses 3, nós podemos considerar que o comunismo seja o pior deles? Olha, na verdade eu não sei julgar. Evidentemente, em termos de violência, nada se compara com o comunismo, nem mesmo o nazismo chegou a cometer crimes naquela proporção. Você vê, as vítimas do nazismo são 20 milhões, agora as do comunismo são mais de 100. Quer dizer, a conta pelo livro do comunismo é uma conta, como se diz, conservadora, né, no sentido que a palavra tem em medicina, quer dizer, você diagnostica por baixo, né? Mas os outros também, é difícil você julgar isso aí, porque existe um problema da cumplicidade. Por exemplo, agora saiu o livro do Chuck Morse, né, mostrando a cumplicidade entre esses radicais islâmicos e o nazismo durante a guerra. Livro muito bem. Chuck Morse é um radialista daqui de Chicago, acabou de publicar um livro muito importante sobre isso. Então é difícil você saber quem é pior, porque às vezes você fala os crimes do comunismo, e bom, mas essa turma toda, Rockefeller, essa turma do Wall Street, não ajudaram pra caramba o regime soviético? Mesmo time, né? Não existiria economia soviética sem essa gente. Então é difícil você saber a autoria do crime, tá? Porque são tantas mãos. Certo. Agora, do outro lado, foi bom, a sua pergunta é muito oportuna, porque é o seguinte, deixando de lado um pouco o comentário das coisas da semana, vamos voltar um pouco atrás. Você vê, depois da década de 90, surgiu um novo tipo de defensores da democracia. São os caras que querem espalhar a democracia pelo mundo, quer dizer, democracia e economia de livre mercado, e acham que isso é a fórmula infalível para tudo. Então eles querem espalhar isso para o mundo. Mas, para poder espalhar, é preciso reduzir esses elementos de democracia a um esquema formal que se adapte às mais variadas, que se adapte uniformemente às mais variadas circunstâncias culturais. Então, não pode passar valores culturais, não pode passar valores religiosos, tem que passar somente o esquema formal. Democracia parlamentar e economia de mercado. Então, o que é necessário fazer para isso? É necessário neutralizar os valores culturais que possam, evidentemente, obstaculizar o processo. Então, inventaram um treco chamado multiculturalismo, que é para dissolver todas as fronteiras culturais e étnicas e misturar tudo, né? Bom, acontece o seguinte, esses caras são tão espertos, eles são tão maravilhosos, né, que eles só adotaram isso nos países deles mesmos. Então eles fazem multiculturalismo nos seus países, não no país vizinho, né? Então, resultado, as fronteiras nacionais só são dissolvidas no Ocidente. Vê se alguém dissolve fronteiras étnicas na China, ou no mundo islâmico, ou até mesmo na Rússia. Não dissolve coisíssima nenhuma. Então, nessas circunstâncias, esses gênios da nova ordem mundial, o que eles estão fazendo é o seguinte, eles estão destruindo apenas os seus próprios países e fomentando o avanço do comunismo e do radicalismo islâmico. Esses estão levando toda a vantagem, e a longo prazo, eu acho,
o globalismo ocidental vai ser neutralizado, porque ele está se liquidando a si mesmo, né? Ele implanta esse multiculturalismo, onde as minorias mais barulhentas acabam prevalecendo sobre a maioria nacional. Aqui nos Estados Unidos, você vê agora esse negócio dessa mesquita, aí, quer dizer, que é um assinte, né? Querem botar lá uma mesquita e o presidente da República vai lá e apoia o negócio, embora 90% do país seja contra. Então a opinião da maioria não interessa mais, interessa somente a minoria barulhenta apoiada pelos grandes grupos. Tá certo? Então, desculpa, só terminar de para você ver onde é que isso vai dar. Então acontece que nessa circunstância, quem leva vantagem? Leva vantagem o grupo étnico que tenha mais firme identidade e que seja mais apegado à sua identidade, como são os muçulmanos. Você dissolve todas as identidades menos uma. Essa aí saiu ganhando. Então eu acho que a longo prazo o problema vai ser uma disputa entre o movimento comunista e o mundo islâmico. A nova ordem mundial será acabada. Tá certo? E entre os dois, o mais forte é o Islã, a longo prazo. No contexto cultural, né? No contexto... o Islã progride, assim, de uma maneira amebiana, você está entendendo? Ele vai pegando pessoa por pessoa, sem fazer muita propaganda, sem fazer muito barulho, e a partir da hora que o sujeito entra no Islã, ele corta os contatos com os infiéis. Ele não fala mais, ele não tem mais convivência. A pessoa socialmente desaparece e passa a integrar o grupo islâmico. E assim o negócio vai crescendo invisivelmente numa velocidade assombrosa. Então, isso mais em aqui na Europa é o esquema islâmico, evidentemente. Aqui na Europa está uma coisa assim, tá caminhando a passos largos, né? É impressionante, é absurdo. Eu lembro de um programa, já há alguns meses que eu vi um programa aqui na França, e tinha um deputado suíço. O tema era exatamente sobre aprovar ou não, eu esqueci o nome daquela torre, né, islâmica, que eles têm a mesquita, mas tem aquela torre que eles fazem, o cara faz o chamado para a prece. Isso. E eles estão querendo já fazer isso aqui na França. Aliás, já tem em alguns lugares, por acaso, né? Me parece... Não tem. Mas eles dia pelo dia você vai ter o muezzin lá do alto da Torre Eiffel, chamando os caras. É impressionante. E aí, esse mesmo deputado, ele comentou, porque no mesmo período eles estavam querendo aprovar a lei na Itália para tirar os crucifixos, né? E ele falou assim, puta que pariu, não é possível, é o fim da nossa civilização, né? Vocês querem tirar os crucifixos e quer levantar a torre, né? E construir mais mesquita. Esse pessoal da nova ordem mundial, eles só estão destruindo o Ocidente mesmo. No Oriente eles não tocam, no mundo islâmico eles não tocam, no mundo comunista eles também não tocam. Aliás, até ajudam. Você vê, agora a China, essa semana se noticiou. A China, que era a terceira economia do mundo, passou na frente do Japão e é a segunda agora. E os americanos botando dinheiro lá. Né? Então eles estão ajudando eles. Né? Aqui, por exemplo, os muçulmanos têm todas as vantagens. Você não pode fazer uma pregação. Tem universidades, cidades inteiras, você não pode fazer a pregação cristã que você vai preso. Agora, a pregação islâmica pode. Na Inglaterra é a mesma coisa, quer dizer, são leis que protegem. Né? Veja, eles dizem que eles querem dissolver as identidades culturais. Não, eles só querem dissolver a nossa. Contra a identidade muçulmana, ao contrário, eles reforçam. Isso eu creio que é premeditado. Porque se você vê a ação das taricas são organizações esotéricas islâmicas, que se expandem formidavelmente entre as elites. Pega altos intelectuais, governantes, os homens mais ricos do mundo, vão pegando as coisas discretamente com 50, 60 anos de antecedência. Como fizeram com o príncipe Charles. O príncipe Charles é um obediente discípulo de um sheik islâmico. Tá certo? Então, mas eles começaram com isso 50 anos atrás. Quando o pessoal vê o efeito externo, não sabe de onde aquilo apareceu. Inclusive essa coisa toda de nova ordem mundial, o pessoal pensa que é uma coisa que está acontecendo espontaneamente, graças à expansão dos mercados. Eu digo, não. Você procurar livros publicados 50, 60, 70 anos atrás, você vê que é um plano, é uma ideologia. Eles conceberam, discutiram isso profundamente. São centenas de autores importantíssimos, entre os quais Arnold Toynbee, né, discutiram isso durante 50, 60 anos antes de colocar em prática. E quando coloca esse discurso ideológico,
Né? Por exemplo, a dissolução da família. Isso é uma coisa que foi discutida 60, 80 anos atrás. Temos que lançar uma civilização planetária onde todas as identidades étnicas se misturem e desapareçam as várias formas de família, criando, vamos dizer, um pluralismo familiar, novas modalidades de família. Tem aqui uma família constituída, né, de 4 cônjuges masculinos, né? Mais uns, pega lá uns moleques na rua que os caras vão comer nas horas vagas e isso passa a ser uma família, porra. Quer dizer, a aceitação da pedofilia como família é uma coisa que você pode contar. Isso aí vai ser logo, em 5 ou 6 anos, isso vai estar implantado. O sujeito casa lá com uma menininha de 5 anos. E casamento entre espécies. A hora que for dissolvida a noção de casamento, que a noção de casamento gay, como eu já demonstrei num artigo que eu publiquei outro dia, o casamento gay não é feito para favorecer gay, é feito para dissolver o direito de família. Porque todo o direito de família universal, ele é baseado num negócio que é a diferença de papéis sexuais definidos. Entre 2 homens, pergunto eu, vai na hora de casar, pergunta, quem come quem? Você dá e você come, os 2 dão, os 2 comem, ou os 2 só dão e tem que dar para um terceiro? Não dá para definir isso aí. Então isso quer dizer que a simples noção de matrimônio vai para as cucuias. Quer dizer, qualquer associação entre seres humanos vai ser denominada matrimônio. Porque eu faço uma associação comercial com o sujeito, olha, eu não como você, você não me come, nós estamos aqui só para ganhar dinheiro, mas nós vamos chamar de matrimônio porque nos convém. Nada pode impedir que você faça isso, né? Eu pego aqui o meu cachorro, o Big Mac, e digo, agora eu vou casar com o Big Mac, porra. Você está entendendo? E ninguém vai poder me impedir. Então, o direito de família inteiro, que levou 20 séculos para construir, desde o tempo do romano, que é um negócio de uma complexidade enorme, é como se fosse um relógio suíço. Eles que estão fazendo, eles estão metendo um chiclete no meio da engrenagem do relógio suíço. Não vai funcionar mais. Você tá entendendo? Então, nesse caos, você cria um caos cultural no qual o único princípio de ordem será a intervenção da autoridade mundialista. Então você vê, de um lado tem os chamados liberais, né, pregando aí, nós temos que expandir a democracia, a liberdade de mercado, etc, etc. E do outro lado vê o pessoal esquerdista, comunista, dizendo nós temos que aumentar a autoridade, aumentar o poder dos organismos multinacionais. Ora, uma coisa casa com a outra maravilhosamente, porque se você expande os mercados, então é o seguinte, o direito comercial tem que ser uniformizado, porra. Você está entendendo? Então não pode haver mais um direito comercial nacional, tem que haver um direito comercial internacional. Se existe um direito comercial internacional, tem que ter um tribunal comercial internacional. Então pronto, está aí constituída. Se você quer, né, a expansão ilimitada dos mercados, então você quer um tribunal civil internacional para regular o mercado. Então o que a direita, entre aspas, está pedindo é exatamente o que a esquerda está pedindo, porra. Um pede por um motivo, o outro pede por outro motivo, né? Um quer enrabar você e o outro quer que você dê o cu para ele, entendeu? E essa é toda a divergência que existe atualmente. Pois é, Olavo, e é impressionante, quando nós pegamos essas peças e começamos, né, e claro, pessoas aí como, né, como o senhor e tal, e outros pensadores também que vêm nos auxiliando com seus pensamentos, e começamos a juntar essas peças, vemos que realmente é algo real, é algo presente, só não vê quem não quer, né? Claro, agora você vê que muito do que circula de informação a respeito de nova ordem mundial só pode ser compreendido à luz da competição entre os 3 grupos globalistas. Por exemplo, nos últimos anos, o que saiu a respeito do Bilderberg, do grupo Rockefeller, etc., etc., é uma monstruosidade da biblioteca inteira. Quando você vai ver, tudo isso vem da Rússia. Então, é um dos esquemas globalistas que está denunciando o outro. Isso não quer dizer que as informações que estão colocadas ali sejam falsas. São verdadeiras, só que está ocultando um esquemão, está ocultando o outro esquemão, tá entendendo? Então a gente, olha, para estudar esse assunto, a pessoa tem que usar com muita seriedade, com muita firmeza e disposto, vamos dizer, a levantar 1000 hipóteses erradas para você acertar na milésima se conseguir acertar. Não é essa coisa de sair berrando aí que nem Alex Jones, não, temos que denunciar a nova ordem. Calma, Alex Jones, inclusive, Alex Jones obviamente trabalha para os russos, né? É coisa evidente. Alex Jones, o
o tal do William Engdahl. Isso aí é tudo pessoal que trabalha para os russos. Então a finalidade deles é botar em evidência um esquema global para esconder o outro. Porque é muito mais fácil. Veja, aqui nós estamos nos Estados Unidos, é a terra da informação. Aqui tem o Freedom of Information Act. Aqui você descobre o que você quiser. Só não fica sabendo das coisas se você não quiser. Agora, então é muito mais fácil você obter informação sobre pactos secretos, entre aspas, feitos por Rockefeller, do que você descobrir alguma coisa sobre o que se passa na Rússia. Onde até hoje é tudo fechado. Né? Então, aquele sobre o qual tem mais informação se torna mais visível. Isso cria uma ilusão de ótica. Você tem a impressão que é o Rockefeller que está decidindo até o que a Rússia faz. Você está entendendo? Então essa ideia de que existe uma central global mundial não existe. Existem 3. E elas estão em competição. Às vezes colaboram com os seus interesses. Mas as 3 têm fontes independentes. Pois é. Olavo, é um prazer. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Eu vou acompanhar aqui, vou desligar e vou continuar acompanhando. Obrigadão. Obrigadão. Obrigado. Agora, essa semana aqui eu recebi uma notícia de que o blog do Júlio Severo está bloqueado em certos lugares, não conseguem acesso. Né? E parece que alguém lá andou classificando o blog do Júlio Severo como blog de ódio. Né? Então, olha, de fato, hoje em dia a coisa mais fácil é você tapar a boca do seu inimigo. Você diz que ele está fazendo discurso de ódio e pronto, vem a ONU, vem... Até a Organização Mundial da Saúde fala que você é insalubre e cala a sua boca. Você está lá pregando o evangelho. O evangelho é discurso de ódio, porra. Está lá o discurso de eu não vim trazer a paz, mas a espada. Isso é discurso de ódio, você está querendo matar as pessoas. Tá certo? Então até o evangelho virou discurso de ódio. Então, qual é a surpresa? Né? Agora, veja, a internet, ela ainda é um campo onde você pode exercer a liberdade de expressão se você souber contornar essas coisas. Né? Eu sugiro o seguinte, você faz lá, programa o seu site, para ele ser reproduzido automaticamente com outro endereço, toda vez que for bloqueado. Então bloqueia 1 bilhão de vezes, 1 bilhão de vezes aparece outro endereço. Dá para fazer isso. Nós vamos ter que recorrer a esses estratagemas. Né? Agora, aqui, o Rômulo Viana, do Rio de Janeiro, tem mandado várias mensagens denunciando lá a corrupção, né, do governo do estado do Rio, o seu Sérgio Cabral. Olha, nem precisa, Rômulo, porque todo mundo sabe que esse cara é um filho da puta. Tá lá vocês viram o vídeo que nós botamos no Mídia Sem Máscara, né? Por lá inaugurar um conjunto educacional e daí chega um moleque lá, coitado, humildezinho, dizendo, olha, mas aqui a piscina não funciona, a quadra de telha não funciona, nada funciona, a gente não pode nem entrar. O que faz? Está lá o governador do estado e o presidente da república. O que eles fazem? Ouvem atentamente o menino com a educação e o respeito, o carinho que se deve, né, aos mais jovens. Pergunta, o que foi, meu filho? Daí, da sua denúncia, vamos anotar aqui, vamos investigar para ver que merda está acontecendo. Não, caíram de pau no moleque. E o Lula, preocupadíssimo, vira lá para o assessor e fala, pô, isso vai dar um prejuízo político para nós. Ele está preocupado com o prejuízo político e não com o atendimento à infância do Rio de Janeiro. E o governador ainda grita com o rapaz, diz, seu sacana, cala a boca, seu otário, é um cafajeste, filha da puta! Por que não vem falar isso pra mim? Vem aqui na minha cara dizer que eu sou sacana, que eu sou otário. Eu encho sua cara de porrada, seu bosta. Né? Mas não é homem, isso aí não é homem. Tá? Não é homem pra falar. Pô, fala assim com um menino. Né? Se chegasse lá um negão de 2 metros, eles iam responder assim, não. Ah, mas é um neguinho pequenininho, então vamos cair de pau nele, porra. Que é isso? Olha, o que eu acho, às vezes fico meditando essas coisas, e vendo, esse pessoal tem mentalidade sociopática, eles não têm os sentimentos normais. Por exemplo, o sentimento, vamos dizer, de proteção ao mais jovem, que é uma coisa natural no ser humano, que todo homem adulto tinha que ter, eles não têm. Chega lá um menino falando isso, eles se sentem ameaçados, como se fosse, né, o Mike Tyson que está lá, porra. Você está entendendo? Se sentem acuados, então se defende que nem, sabe, um porco-espinho acuado. Né? Parece que assim, um urso atacando o porco-espinho começa a soltar espinho, porra. Esses sentimentos assim não são normais. Por exemplo, eu não estou brincando, minha gente. Quando eu falo sociopatia, é uma coisa, vamos dizer,
Um quadro perfeitamente descrito, tá certo? Milhares de livros. E o quadro é exatamente o que a gente vê quando olha um Sérgio Cabral, quando olha um Lula, fala, são sociopatas, são pessoas que não têm sentimentos morais normais. São sentimentos perversos. E por que, como pode votar nessa gente? Eu não votaria no Sérgio Cabral para presidente de um clube de futebol. Não digo para presidente de um clube de futebol. Tipo um clube de futebol de botão. Eu não votaria, porra. Agora, votam nesses caras por quê? Sabe, eu vou dizer por que votam. Porque o brasileiro já entrou naquele estado perverso, onde ele não quer uma pessoa de qualidade, porque perante uma pessoa de qualidade ele se sente inferior. Então ele quer um pior do que ele. Por isso dá um alívio para ele, porra. Então estão pervertendo o povo a esse ponto. Eu tenho que votar num pior do que eu, porque, isso que ele faz, qualquer um pode fazer, eu também poderia. Então, os governantes, os homens célebres, eles viram anti-exemplos. Tem uma amiga minha aqui que brinca, diz, eu não sou inútil, ou pelo menos sirvo de mau exemplo. Todos esses caras, a função pública deles é servir de mau exemplo e fazer com que as pessoas se sintam aliviadas da sua má qualidade. E agora vão votar na Dilma. E, meu Deus do céu, você aceita a Dilma como garçonete? Não é de jeito nenhum. Essa mulher não tem educação, não tem cultura, não tem presença para ser uma garçonete num restaurante que eu monte. Eu não aceitaria ela, porra. Você vê que a mulher é uma grossa, metida, inculta, semi-analfabeta, pentelha, arrogante, não tem nenhuma qualidade, zero de qualquer qualidade humana. É por isso mesmo que escolhem. Por que escolheu o Hugo Chávez? Você olha a cara do Hugo Chávez, meu Deus do céu. Olha, alguma mulher normal pode se sentir atraída pelo Hugo Chávez? Não. Então as mulheres olham e falam, não, eu vou votar no Hugo Chávez porque ele é feioso. E eu vendo ele, eu me sinto aliviada de ter o marido que eu tenho. Você tá entendendo? Então eu pensei, se eu fosse casar com o Hugo Chávez seria muito pior. Então eu vou votar no Hugo Chávez, porque daí a gente se sente melhor. É assim que está o negócio. Agora, quando aparece um cara que tem, né? Você vê aqui, aqui tinha, por exemplo, tinha 2 possíveis candidatos pretos. De um lado tinha o Sr. Obama, do outro lado tinha o Alan Keyes. O Alan Keyes é um homem de uma cultura extraordinária, um homem que nunca roubou um palito de fósforo, fala bem, se explica bem, sabe o que está falando, é um homem de respeito. E tem o outro, que é o seguinte, você não sabe nada, não tem um documento do filho da puta. Toda a vida dele é tudo mentira. Está tudo escondido. Quem eles escolhem? O Obama. Né? Então eu tenho vontade de pegar esses pretos aqui dos Estados Unidos, bater na cara deles e falar, olha quem você escolhe para te representar, seu filho de uma puta. Quando tem um monte, tá certo? E tem aqui o tal do Coronel West, é um cara, um militar, aposentado, negro, faz um discurso maravilhoso, homem sério, honesto, herói condecorado. Não, o Coronel West não serve, tem que ser o Obama. Por quê? Porque o Obama nós não sabemos quem é. Ora, porra, vocês não têm vergonha na cara? Ainda ficam orgulhosos de ter elegido o Obama. Falam, meu Deus do céu, porra. Quer dizer, não é questão de, vamos eleger um da nossa comunidade. Está muito certo querer eleger da sua comunidade. Mas não qualquer um, porra. Por que tem que escolher logo o pior? Pelo mesmo motivo que o pessoal vota em Dilma, vota em Lula, vota em Hugo Chávez. Então, a política virou o anti-exemplo. Você não quer mais líderes, você não quer heróis, você não quer santos, você não quer sábios. Você quer um bom filho da puta, de preferência, do qual você não possa nem investigar a vida. A vida do cara é só mistério, é só trevas. E é por isso mesmo que vota no cara, porra. Agora, olha aqui, olha o anti-exemplo, olha o anti-exemplo. O senhor Juan Manuel Santos se elegeu dizendo que não, agora é ser alinhadura, nós não vamos mais tolerar esse negócio de Farc, etc, etc. Primeiro ato dele na presidência, dizer que não vão mais verificar se existe a presença das Farc e do ELN na Venezuela. O que é isso, porra? O que é isso? Isso é uma traição ou o que é? Ou ele está se fazendo esperto e depois quer dar uma rasteira nos caras? Eu só sei o seguinte, que, como diz aqui o Eduardo Mackenzie é um jornalista colombiano que vive na França. Ele publicou aí, no Mídia Sem Máscara, está lá, desta semana, um artigo espetacular. Tudo que esse cara escreve é espetacular.
Ele escreveu um livro de 700 páginas sobre as Farc, é a melhor coisa que eu li a respeito. Ele sabe tudo a respeito. Então ele diz o seguinte, olha aqui, cada vez que o governo colombiano faz concessão às Farc, essas respondem golpeando brutalmente. O carro-bomba que explodiu em Bogotá em 12 de agosto de 2010 é a confirmação dessa triste lei. É exatamente, você mostra fraqueza, eles batem. Aqui, como dizia aquele sujeito que foi secretário da Defesa aqui, até esqueci o nome do cara, porra. Putz, eu tô ficando velho mesmo. O Rumsfeld, Donald Rumsfeld, ele dizia, a fraqueza atrai a agressividade. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Isso aí, Santo Tomás de Aquino dizia, sabe qual é a diferença entre o medo e o ódio? Você vê o inimigo. Se ele é mais fraco, você o odeia. Se ele é mais forte, você tem medo. Então, é a mesma coisa. Então, você pôs o rabo entre as pernas, você vai apanhar. Então, aí, senhor Santos, o senhor foi ministro da Defesa, o senhor já conhece essa gente. Vai se deixar enganar por Hugo Chávez, meu Deus do céu. O que é isso, pô? Então, mostrou fraqueza, bomba nele. É isso que aconteceu. Então, vamos esperar. Aqui foi lá Lula, todo mundo lá fazer pressão em cima do Juan Manuel Santos. Ele bobeou, ponto, levou bomba. Né? Agora, olha aqui. O governo da Venezuela está preocupadíssimo com o Alejandro Penha Esclusa, porque diz que o Alejandro Penha Esclusa tem um esquema de propaganda. Esquema de propaganda é o seguinte, é o sócio dele na ONU América. Ué, você prende o meu sócio, porra, o que eu vou fazer? Eu vou divulgar aquilo, né? Não é lógico o que tem que fazer? Né? Não é nenhum esquema. Aliás, a maior parte das pessoas que tem escrito sobre Alejandro Penha Esclusa não tem relação nenhuma com a ONU América. Eu não tenho merda nenhuma a ver com a ONU América, nem com organização nenhuma. Eu estou divulgando o caso porque eu estou escandalizado pessoalmente. Por quê? Vem com o rótulo, Alejandro Penha Esclusa é um terrorista. De qual é a prova? A prova é que ele foi apontado como contato de um outro sujeito que também não está provado ser terrorista, que é o tal do Chávez Abarca. O Chávez Abarca, cadê o Chávez Abarca para a gente conferir com ele se o Alejandro é contato dele? O Chávez Abarca está inacessível em Cuba. Interroga o sujeito e manda para Cuba, quer dizer, para sumir com o cara e ninguém poder verificar o que ele disse. Agora, mesmo se ele dissesse, o Alejandro Penha é meu contato, cadê a prova de que o Chávez Abarca é terrorista? Ele só está fichado na polícia como um ladrão de carro, tá certo? É um Zé Mané, tá entendendo? É um ladrãozinho pé de chinelo. Então, um ladrãozinho pé de chinelo, vamos dizer, artificialmente promovido a terrorista, é tido como autor de uma denúncia inacessível que você não pode conferir, né? Então, é claro que isso aí é um escândalo. Não é porque o Alejandro Penha é meu amigo, né? A minha relação com o Alejandro Penha é exclusivamente uma amizade pessoal. Não tenho compromisso político nenhum com ele. Inclusive, no prefácio do próprio livro dele, deixei claro minhas divergências com relação a ele. Então, não participo do programa do Alejandro Penha Esclusa. Agora, admito que é um homem de um valor humano excepcional. É um herói nacional. E é um homem de uma honestidade, de uma sinceridade brutal, que você pode perguntar qualquer coisa sobre a vida política dele, ele te conta tudo. Tá certo? Isso eu sei porque estou falando por experiência. Então, perto dele, esse Hugo Chávez é assim, nem minhoca, é um cocô de minhoca, comparado com o Alejandro Penha. Então, pô, o homem na cadeia, o que você espera que a gente faça, hein? E fique tudo de braço cruzado, quietinho? Ele não pode falar? Então você fala, tem um esquema de propaganda internacional. O que é isto? Hã? Agora, quando prende o cara da Farc, aí sim é esquema. Hã? Porque vem através de um site, atenção, presta atenção. Essa barulheira que fazem para proteger Farc é através de um site espanhol chamado Nodo 60, que é onde se agrupa todos os sites comunistas do universo. É uma organização única. Né? Então, você quer fazer um protesto qualquer, põe lá no Nodo 50, em 5 minutos aqui eles param para o mundo. Olha só como é que é o negócio. Agora, aqui não. Quem me disse que eu devia escrever sobre Alejandro Penha Esclusa? Foi o cara da ONU América. Ele nunca me viu, não sabe nem quem sou eu. Não tem nem meu telefone, nem meu endereço, nem coisa nenhuma. Ele não me pediu merda, não. Eu escrevi porque quis. No caso do coronel Alfonso Plaças, mesma coisa. Eu estava lá na Colômbia quando aconteceu a merda. Eu li o processo e vi. Isso aqui é a coisa mais absurda do mundo. Por quê? O que os caras fazem? Eles escondem 11 cadáveres e acusam o coronel de ter desaparecido com os cadáveres.
Os cadáveres estão lá, estão tudo na universidade, lá guardados na geladeira da universidade. A juíza não deixa examinar os cadáveres. Então o que ela está fazendo? Ela é culpada de desaparição de cadáver, meu Deus do céu. Então ela comete o crime e acusa o Coronel Praças. Quando a gente vê um treco desse, eu posso ficar quieto? Falo, o que é isso, pô? Eu não tenho nenhuma vocação política, eu gosto aqui de ficar ensinando as pessoas a consciência de imortalidade, a filosofia de Platão, Santo Tomás de Aquino, Duns Scott. É isso que eu gosto. Eu estou fazendo isso aqui de política por obrigação, quer dizer, alguém tem que fazer a parte sua do serviço, não aparece ninguém, né? É a mesma coisa, olha, se você tem um sujeito que mora na sua casa, o sujeito não toma banho há 15 anos, você está entendendo? E ninguém dá banho no filho da puta, um dia você diz, porra, vou eu dar banho no desgraçado, pô, vou cato ele aqui pela goela e jogo ele na banheira. Então é o que eu estou fazendo aqui, muito a contragosto, né? Aqui, o novo livro de Fidel Castro deve ser uma obra-prima. Por todo o caminho da Sierra, a vitória estratégica. Narra os detalhes dos últimos combates entre as forças rebeldes liberadas Fidel Castro na Sierra Maestra. Não houve combates. Não houve combate. Isso é uma farsa. Está lá tudo contado no livro do Humberto Fontana, né? Sobre o Fidel Castro e sobre o Che Guevara. Não teve combate nenhum, porra. Batista foi derrubado pela embaixada americana. A embaixada americana chegou, falou para ele, sai daí, filha da puta. Ele saiu. Não havia mais o que combater. Foram os americanos que botaram o Fidel Castro lá, porra. E depois o cara ainda vai reclamar. Aqui é sempre assim. Tá vendo? Ó, a ajuda comunista, ele põe no seu cu. Sempre foi assim, porra. E olha aqui, ô Serra. Você protegendo aí o PT, protegendo a reputação do PT, você vai ver o que eles vão fazer com você. Aliás, já estão fazendo. Lê lá no vermelho.org, lê lá no site do próprio PT, as coisas que falam, dizem a seu respeito. Lê aquele merda do Paulo Henrique Amorim, as coisas que ele diz a seu respeito. Então, significa o seguinte, você está dando a eles o monopólio do direito de acusar. Só eles podem acusar, você tem que enfiar o rabo entre as pernas. E, fazendo isso, você quer nos obrigar a fazer a mesma coisa. Pois, ó, você pode ficar quieto, porque você pode enfiar o seu rabo onde você quiser. Tá certo? Mas nós não vamos seguir o seu exemplo, não. Agora, olha aqui que beleza. Saiu no próprio UOL. O número de assassinatos no Rio de Janeiro no primeiro semestre desse ano é mais do que o dobro das mortes civis no conflito do Afeganistão durante o mesmo período. Olha só. No Afeganistão, hein? Agora eu falei, no Brasil, o Brasil tem uma guerra do Iraque por ano. Porque o total de mortes ali do Iraque é mais ou menos isso, 50 mil. O Brasil tem um por ano. E ainda ficam falando, violência no Iraque, etc, etc. Agora a guerra está no Afeganistão. Então, o conflito do Afeganistão deixou 1.271 mortos nos primeiros 6 meses do ano, enquanto o Rio de Janeiro registrou 2.556 assassinatos. De que é a culpa disso? A culpa é do senhor Lula. Para de proteger essa gente, faça alguma coisa contra as Farc e essa merda vai acabar. Porque se acabar as Farc, acaba o apoio a PCC, Comando Vermelho, essa merda toda. Quebra as pernas desses desgraçados. Aonde que eles arrumam arma, meu Deus do céu? Tá aqui, não está lá o Fernandinho Beiramar, que confessou que durante anos trazia a arma do Líbano, para trocar por coca. Ele ia lá, entregava as armas, o pessoal da Farc dava coca para ele vender para as criancinhas brasileiras. Um ato benemérito. O cara já contou toda a história. Agora, o Fernandinho Beiramar está lá em posição de segurança máxima contra declarações, ele não pode falar nada. Porque levaram o cara no Congresso, ele gozou da cara dos congressistas, humilhou os caras, para não falar nada. Não conseguiram arrancar dele uma única palavra. Agora, então isso aí não pode investigar, mas a vida privada do cidadão pode investigar sim, porque olha aqui. O pessoal do recenseamento no Brasil está já pedindo nomes dos moradores dos domicílios. Você tem que dizer quem mora lá, porra. Você está entendendo? Olha aqui. O que é isso, porra? Que recenseamento? Isso não é recenseamento, isso aí é polícia. Existe um grande risco real de vazamento de informação, mas o vazamento é automático, meu Deus do céu. Isso é que nem o projeto Sivan, né? Bota lá os radares na Amazônia, essa coisa toda. Veja você, e passa a informação direto para a USP.
Ora, a USP é a central da subversão latino-americana. Passar para a USP, meu filho, é passar para o Foro de São Paulo. E passar para o Foro de São Paulo é passar para as Farc. Então está lá o exército brasileiro super equipado, com radares, etc, para trabalhar para as Farc. E os caras consentem nisso. E ainda ficam contentes que quem ganhou o projeto foi a firma americana na qual eles apostavam e não a francesa, que era apoiada pelos comunistas. Falaram, olha, tem duas firmas, as duas propondo fazer o mesmo serviço para os comunistas. Né? E vocês topam isso. Né? Agora aqui, ó, morreu aqui mais uma meia-irmã do Obama que ninguém sabia que existia. Olha aqui, mas nem a família do cara pode ser conhecida. Porra, pois ele não tinha uma tia que estava morando aqui ilegalmente e que de repente apareceu, né? Então não se sabe nada da origem do cara, da família dele, não se pode saber. Né? Agora, para não dizer que é só na política que está na merda, aqui, fizemos lá, né, homenagem a Gilberto Freire na feira do livro daqui da Feira do Livro de Paraty. Você olha, homenagem a Gilberto Freire. Eu, se eu fosse, tive muita amizade com o filho do Gilberto Freire, né? Já morreu, infelizmente. Mas se eu fosse membro da família do Gilberto Freire, eu proibia qualquer homenagem ao meu ancestral. Porque homenagem é que nem aqueles que fizeram na USP. Reúne um bando de filha da puta invejoso, tá certo? E põe tudo para falar mal do velho. Isso é homenagem. Então agora chega lá esse merda do FHC, né? Dizer que o Gilberto Freire é racista. Eu digo, então o conceito de racismo mudou. Porque na época ele ficou famoso por ele ser o grande promotor da cultura negra, da mestiçagem, dos mulatos, etc, etc. Né? Inclusive o pessoal reacionário na época não gostava dele por causa disso. Agora isso virou racismo, porra. Ele inverteu o sentido da palavra e está lá o Fernando Henrique legitimando, né, esse estelionato verbal. E diz, não, era um grande sociólogo, mas era racista, daí pimpino o narizinho, faz aquela cara de nojinho. Né? Então agora aqui, Fernando Henrique, a sua obra de sociólogo consiste de duas coisas. Primeiro, uma teoria errada. Né? E segundo, uma série de discursos políticos que você fez para sua autopromoção. Isso é a sua obra científica. Você, comparado com o Gilberto Freire, você é um bosta. Eu não sei por que pedir para chamar Fernando Henrique para falar sobre Gilberto Freire. Porra! Isso aí é a mesma coisa que chamar Dilma Rousseff para falar sobre Dante Alighieri. Você está entendendo? Por falar em Dante Alighieri, olha que não percam. Tem uma gravação feita aí em 8 vídeos sobre a vida e obra do poeta brasileiro Gerardo Melo Mourão. O Gerardo foi um dos grandes poetas da humanidade, prestem atenção. Né? A respeito do Gerardo, o Ezra Pound, que foi o guru da poesia moderna, o cara que inventou a poesia moderna, ele diz, esse sujeito é o cara que fez aquilo que eu tentei fazer. O Gerardo queria o grande poema épico, né, da humanidade. E o Gerardo, com A Invenção do Mar e outros poemas, que na verdade constitui tudo um poema único, né, somando toda a obra do Gerardo, a grande epopeia, na qual ele consegue misturar assim, a história da sua família com a história da humanidade, tá certo? E então o Gerardo é um cara que teve alguma participação política também. Ele diz que a atividade política dele foi um adultério, foi uma traição. E é verdade mesmo. Só que por causa dessa atividade política, o Gerardo foi preso 18 vezes. 18 vezes. Foi preso no tempo do Getúlio e foi preso depois no tempo dos milicos. Até hoje ninguém sabe por quê, porque não tem processo nenhum, não tem acusação formal nenhuma e, sobretudo, não tem prova de merda nenhuma. Tá certo? Então, ele conta lá, é muito divertido, né? Procurem no YouTube Gerardo Melo com 2 L's Mourão. Tá certo? Então, o Brasil perdeu 2 grandes poetas recentemente, Bruno Tolentino e Gerardo Melo Mourão. Então, nosso tempo também acabou. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.